Você já parou para pensar? O que aconteceria se os dois maiores líderes políticos do Brasil desaparecessem na mesma noite, sem deixar nenhum único vestígio? Sem câmeras que captassem nada, sem explicação, sem corpo, sem nada. Pois é exatamente isso que aconteceu em 22 de maio de 2024. E essa história vai mudar completamente a forma como você vê a política brasileira e a realidade que cerca você. Lula desapareceu do Palácio da Alvorada. Bolsonaro desapareceu de sua mansão em São Paulo. Ambos na mesma madrugada. Ambos sem deixar rastros. E o que os investigadores descobriram foi algo tão perturbador que poderia ter destruído o Brasil inteiro se conhecido publicamente. Neste vídeo, você vai desvendar as pistas misteriosas, conhecer a delegada que investigava o impossível, descobrir sobre tecnologia temporal que não deveria existir, e entender por que dois presidentes rivais desapareceriam voluntariamente para sempre. Mas antes de você descobrir todos esses mistérios sombrios, me diz uma coisa: de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? Deixa o nome da sua cidade nos comentários logo abaixo. Quero saber de onde meus espectadores mais corajosos estão assistindo essa história de suspense e mistério. E olha só, se você ama histórias que desafiam a lógica, que misturam ficção com realidade de um jeito que você não consegue distinguir uma da outra, que fazem você questionar tudo o que você acredita sobre nossos líderes e sobre a natureza do tempo, você precisa se inscrever no nosso canal agora. Clica nesse botão de inscrição. Prometo que as histórias que vêm a seguir vão deixar você com arrepio na espinha. Inscreva-se, deixa seu comentário com sua cidade, e vem descobrir os segredos que Lula e Bolsonaro levaram com eles para o desconhecido. Era uma terça-feira comum em Brasília, 22 de maio de 2024, quando o Brasil despertou para uma notícia que paralisaria a nação inteira e deixaria o mundo em choque absoluto. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República em seu terceiro mandato, havia desaparecido durante a madrugada. Não havia sinal de luta no Palácio da Alvorada, nenhuma evidência de rapto, nenhuma nota de resgate, nenhuma explicação concebível. Seus seguranças dizem que o viram entrando em seus aposentos privados às 23h47 da noite anterior. E quando foram fazer a ronda de rotina às 6h30 da manhã, o presidente havia simplesmente evaporado como fumaça. As câmeras de segurança de alta definição que cobrem cada centímetro do palácio apresentavam algo ainda mais perturbador. Uma lacuna de exatamente 43 minutos, entre 2h14 e 2h57 da madrugada, onde toda a gravação foi apagada simultaneamente por algum tipo de vírus digital que ainda não havia sido identificado. Os especialistas em cibersegurança do governo brasileiro trabalhavam freneticamente para entender como alguém poderia ter acesso a sistemas supostamente impenetráveis e militarizados. Mas isso não era tudo. Apenas 2 horas depois da descoberta do desaparecimento de Lula, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que residia em sua mansão particular em Alphaville, São Paulo, também desapareceu sob circunstâncias igualmente misteriosas e inexplicáveis. Seus seguranças particulares relataram que o viram assistindo televisão em seu escritório privado às 23h30, bebendo seu habitual chá de camomila antes de dormir, e quando foram acordá-lo pela manhã com seu café, o quarto estava vazio. A cama nem sequer havia sido desmanchada, as roupas dele ainda estavam organizadas no armário, seus documentos pessoais e carteira continuavam sobre a mesa de cabeceira exatamente como sempre. A Polícia Federal Brasileira imediatamente declarou estado de alerta máximo. O desaparecimento de um presidente em exercício é constitucionalmente uma situação de emergência nacional. O desaparecimento de dois presidentes, um atual e um anterior, praticamente simultaneamente, era algo que transcendia o protocolo governamental existente. Ministros da Defesa, da Justiça e da Segurança Pública se reuniram em sessão extraordinária no Planalto dentro de poucos minutos. A mídia brasileira entrou em caos total. Os canais de televisão interromperam toda a programação regular. Jornalistas que deveriam estar dormindo em suas camas foram despertados por telefonemas urgentes de seus editores. Helicópteros de transmissão ao vivo sobrevoavam o Palácio da Alvorada e o local de residência de Bolsonaro. As redes sociais explodiram com especulações selvagens. Teria sido um rapto por terroristas? Um ataque militar de uma potência estrangeira? Acidente extraterrestre? Nada fazia sentido, nada era racional, nada apontava para uma explicação plausível. O Brasil, uma nação de 215 milhões de pessoas, se viu à beira do caos político e institucional porque seus dois líderes presidenciais mais importantes haviam desaparecido completamente sem deixar nenhum único vestígio físico,
nenhuma explicação, nem qualquer indicação de para onde poderiam ter ido. Investigadores federais de elite foram destacados para o caso dentro da primeira hora. A delegada Camila Fernandes, uma mulher com 25 anos de experiência em crimes de segurança de Estado, foi colocada no comando da operação. Ela havia investigado assassinatos de ministros, tentativas de golpe de Estado, conspirações envolvendo agências de inteligência internacionais, mas nunca havia enfrentado algo remotamente parecido com isso. O primeiro aspecto perturbador que ela descobriu era que os 2 desaparecimentos não apenas ocorreram na mesma noite, mas ocorreram em um intervalo de tempo que sugeria coordenação deliberada. Lula havia desaparecido por volta das 2h30 da madrugada em Brasília, que está no fuso horário de Brasília. Bolsonaro desapareceu por volta das 2h45 da madrugada em São Paulo, que está apenas 1 hora à frente. Isso significava que ambos desapareceram em praticamente o mesmo momento do tempo real. A possibilidade de coincidência era estatisticamente impossível. Alguém havia planejado isso. Alguém havia coordenado o desaparecimento de ambos simultaneamente. A delegada Camila começou a rastrear cada movimento dos 2 presidentes nas 24 horas anteriores. Lula havia passado a manhã em audiências com ministros, almoçou sozinho em seus aposentos, passou a tarde em videoconferências com líderes internacionais, jantou com a primeira-dama, assistiu ao noticiário noturno e depois se retirou para seus aposentos privados onde ninguém o viu vivo novamente. Bolsonaro havia passado seu dia fazendo transmissões ao vivo em suas redes sociais, concedendo uma entrevista a um portal de notícias, fazendo exercícios em seu ginásio privado, jantando com sua família, e depois se isolando em seu escritório onde desapareceu. Nenhum dos 2 havia viajado, nenhum dos 2 havia recebido visitas não autorizadas, nenhum dos 2 havia feito qualquer coisa que sugerisse que esperava desaparecer. A delegada Camila explorou outra possibilidade. Teriam eles realmente desaparecido, ou teriam fingido desaparecer? Era possível que Lula e Bolsonaro estivessem trabalhando juntos em algum tipo de plano elaborado? Mas por quê? Qual seria o motivo para que 2 presidentes que eram publicamente inimigos políticos fingissem desaparecer? Isso não fazia sentido racional algum. Ela revisitou todos os vídeos de câmeras de segurança do Palácio da Alvorada frame por frame, procurando por qualquer coisa que pudesse ter sido perdida. Nada. Revisitou todos os vídeos da residência de Bolsonaro. Também nada. Ambas as propriedades possuíam sistemas de segurança redundantes, múltiplas câmeras cobrindo cada ângulo possível, e em ambos os casos, havia apenas aquela lacuna impossível de explicar. Os vídeos que deveriam documentar os últimos minutos antes do desaparecimento simplesmente não existiam. Era como se alguém tivesse acesso à tecnologia que permitia apagar não apenas os arquivos de vídeo, mas também os metadados, os backups e os sistemas de recuperação de dados. Camila consultou com peritos em cibersegurança do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Agência Brasileira de Inteligência. Todos disseram a mesma coisa. O nível de sofisticação necessário para executar um ataque cibernético assim era consistente apenas com capacidades de agências de inteligência de superpotências mundiais. Estávamos falando de tecnologia que os Estados Unidos, China ou Rússia possuíam, mas não de criminosos ou grupos terroristas convencionais. A delegada Camila começou a suspeitar que isso poderia não ser apenas um caso de desaparecimento simples. Isso poderia ser algo muito maior, muito mais profundo, envolvendo forças além do que ela normalmente investigava. Conforme os dias passavam sem qualquer sinal dos presidentes desaparecidos, a delegada Camila começou a descobrir detalhes estranhos que sugeriam uma conexão profunda entre Lula e Bolsonaro que nunca havia sido publicamente divulgada. Investigadores descobriram registros de chamadas telefônicas criptografadas entre os 2 homens nos últimos 6 meses que havia sido deliberadamente escondidas dos arquivos oficiais do governo. As chamadas não apareciam nos registros convencionais de telefonia porque eram feitas através de aplicativos especializados que deixavam apenas rastros digitais mínimos. Mas através de forense digital avançada, os investigadores conseguiram confirmar que as chamadas realmente ocorreram. Em uma delas, que durou 28 minutos, Lula podia ser ouvido dizendo a Bolsonaro: "Precisamos conversar pessoalmente. Não é seguro falar por telefone. O plano não pode ser adiado." Bolsonaro respondeu: "Concordo. Mas e se nos rastrearem? E se alguém descobrir que estamos em contato?" Lula replicou com uma confiança estranha: "Não se preocupe. Já cuidei de tudo. Ninguém descobrirá. Confie em mim como sempre confiou."
Essa conversa levantou questões perturbadoras. Havia um plano. Havia algo que Lula e Bolsonaro estavam preparando juntos? Era possível que o desaparecimento não fosse um rapto ou um acidente, mas sim uma fuga planejada? Investigadores começaram a buscar registros de qualquer atividade financeira suspeita. Descobriram que Lula havia sacado 5 milhões de dólares de uma conta offshore nas Ilhas Cayman uma semana antes do desaparecimento. Bolsonaro havia feito o mesmo, sacando 8 milhões de uma conta separada em uma jurisdição diferente. Ambas as contas continham somas muito maiores antes dos saques, acumuladas ao longo de anos, supostamente em pagamentos por trabalhos de consultoria que nunca puderam ser verificados como tendo realmente ocorrido. Mas a pista mais intrigante veio de um depoimento de um funcionário de baixo escalão da presidência que havia acidentalmente ouvido uma conversa entre Lula e um homem que identificou como Dr. Gabriel. Esse homem havia visitado o Palácio da Alvorada em 3 ocasiões diferentes nos últimos meses, sempre em horários noturnos, sempre através de uma entrada lateral que não era monitorada pelas câmeras convencionais. O funcionário descreveu o homem como tendo aproximadamente 55 anos, com sotaque que parecia ser europeu, possivelmente alemão ou holandês, e que carregava uma maleta metálica prata que parecia ser muito pesada. Durante a última visita, o funcionário havia ouvido fragmentos da conversa através de uma porta entreaberta. Lula havia perguntado: "Tem certeza de que isso realmente funcionará? Está tudo testado e funcional?" O homem identificado como Dr. Gabriel respondeu: "Sim, testamos em locais remotos. A tecnologia funciona perfeitamente. Em exatamente 2 semanas, você e seu parceiro desaparecerão, e ninguém conseguirá rastreá-los. Será como se nunca tivessem existido." A delegada Camila congelou quando leu esse relatório. Tecnologia de desaparecimento? Um Dr. Gabriel misterioso? Isso começava a parecer menos um rapto convencional e mais uma operação de inteligência altamente sofisticada envolvendo tecnologia desconhecida. Ela imediatamente ordenou que os agentes rastreassem qualquer registro de um homem chamado Gabriel que tivesse entrado no Brasil nos últimos 6 meses. A busca revelou algo perturbador. Havia 8 homens com esse nome que entraram no Brasil, mas absolutamente nenhum deles correspondia à descrição do homem visto no Palácio da Alvorada. Era como se o homem tivesse entrado no país sem deixar qualquer registro de imigração, o que era teoricamente impossível em um país com controles de fronteira modernos e biometria facial em todos os pontos de entrada. Conforme a investigação avançava, a delegada Camila começou a receber telefonemas anônimos de pessoas que afirmavam ter informações sobre o desaparecimento, mas que se recusavam a identificar-se ou a ser rastreadas. Um desses telefonemas veio de um homem que se identificou apenas como testemunha silenciosa. Ele disse que Lula e Bolsonaro não haviam desaparecido involuntariamente, mas sim que haviam escolhido desaparecer. Segundo ele, os 2 presidentes haviam descoberto informações sobre um evento catastrófico que estava prestes a ocorrer em 2027, algo que destruiria a civilização conforme conhecemos. Um evento que envolvia uma anomalia no espaço-tempo descoberta por cientistas internacionais em laboratórios clandestinos no interior da Antártida. Quando Camila perguntou como 2 presidentes rivais poderiam ter acessado informações classificadas tão altamente, o homem respondeu: "Porque alguém dentro de agências de inteligência internacionais o permitiu. Porque essas agências sabem que o desastre é iminente e estão preparando um plano de salvação para certos indivíduos." Lula e Bolsonaro eram 2 desses indivíduos selecionados. A delegada Camila considerou a possibilidade de que essa pessoa fosse apenas um maníaco ou alguém com delusões, mas havia algo na forma como ele falava, na confiança em sua voz, que sugeria que ele estava relatando informações que realmente acreditava serem factuais. Ela ordenou que a chamada fosse rastreada, mas a ligação estava sendo feita através de uma rede de proxies que impossibilitava qualquer rastreamento eficiente. Outro telefonema veio de uma mulher que se identificou como pesquisadora de física teórica. Ela contou uma história ainda mais extraordinária, que cientistas em laboratórios secretos haviam desenvolvido tecnologia de transporte dimensional, capaz de transportar matéria de um ponto no espaço-tempo para outro completamente diferente, sem deixar qualquer vestígio físico do movimento. Essa tecnologia, segundo ela, havia sido testada em objetos inanimados com sucesso, e finalmente havia sido testada em seres humanos. Lula e Bolsonaro teriam voluntariamente submetido-se ao procedimento para testar a tecnologia antes de seu uso em larga escala.
Se isso fosse verdade, eles não desapareceram, eles literalmente foram transportados para um local diferente, possivelmente até para uma dimensão alternativa ou um ponto futuro no tempo. Quando Camila perguntou por que presidentes de uma nação desapareceriam de propósito, a mulher respondeu com uma frieza perturbadora: porque eles foram informados de que não haveria mais Brasil em 2027. Porque foi ofertado a eles a oportunidade de escapar antes do colapso. E porque alguém convenceu-os de que participar no transporte dimensional era a única chance de preservar suas vidas, e talvez, de sua família selecionada. A delegada Camila começou a questionar sua própria sanidade. Estava ela investigando um desaparecimento criminal racional, ou estava sendo puxada para uma conspiração que envolvia ficção científica e tecnologia impossível? Ela revisitou os laboratórios de segurança máxima em Brasília, onde pesquisa científica classificada era realizada. Um desses laboratórios, situado 40 quilômetros a sudoeste da capital, em um local que tecnicamente era registro como propriedade agrícola privada, havia recebido fundos significativos do governo nos últimos 5 anos, aproximadamente 2 bilhões de reais. Mas ninguém parecia saber exatamente o que era pesquisado lá. Quando ela tentou obter autorização para inspecionar o local, foi informada por superiores no governo que a instalação estava fora dos limites de investigação normal, que era uma questão de segurança nacional de nível crítico, e que qualquer tentativa de acessá-la violaria tratados internacionais secretos que o Brasil havia assinado. Camila compreendeu que havia cruzado um limite. Havia descoberto algo que ia muito além de um desaparecimento simples, algo que envolvia agências governamentais secretas, pesquisa científica classificada e possíveis acordos internacionais ocultados do povo brasileiro. A investigação tomou uma volta surpreendente quando a Agência de Inteligência Europeia enviou uma comunicação cifrada para a delegada Camila. Segundo esse comunicado, Lula e Bolsonaro haviam sido contatados por pesquisadores internacionais de uma organização chamada Projeto Gênesis, uma iniciativa de inteligência multinacional criada sob a égide da ONU, mas operando de forma completamente clandestina. Esse projeto estava trabalhando em um plano de evacuação de líderes governamentais e cientistas selecionados, preparando-se para um evento de extinção em massa previsto para 2027, causado por uma anomalia astrofísica que havia sido descoberta mas mantida em sigilo absoluto. Segundo o comunicado europeu, Lula e Bolsonaro não haviam desaparecido involuntariamente. Eles haviam sido relocalizados para uma instalação segura em uma localização que não poderia ser divulgada, nem mesmo para a delegada Camila. Eles permaneciam vivos, mas efetivamente desaparecidos da realidade pública, vivendo em um complexo subterrâneo altamente protegido em algum lugar no hemisfério norte, com acesso a recursos ilimitados e a comunidade científica mais brilhante do mundo. Camila questionou a validade dessa comunicação. Como ela poderia saber que era legítima? Como poderia confiar em informações de uma agência estrangeira? Mas quando ela enviou uma requisição de verificação através dos canais diplomáticos tradicionais, recebeu confirmação de seus próprios superiores que o projeto Gênesis realmente existia e que o Brasil havia sido informado sobre ele através de comunicações diplomáticas privadas. O Brasil havia concordado em permitir que Lula e Bolsonaro fossem relocalizados se eles voluntariamente consentissem, o que aparentemente eles haviam feito. O evento previsto para 2027 era tão catastrófico que vários líderes mundiais haviam concordado em permitir que certos indivíduos escapassem através de tecnologia ainda não revelada ao público. A delegada Camila descobriu que não era apenas Lula e Bolsonaro. Tinha havido outros desaparecimentos similares nos últimos 3 anos em diferentes países. O presidente da França havia desaparecido misteriosamente em 2022. A chanceler alemã havia desaparecido em 2023. O primeiro-ministro indiano havia desaparecido em 2024. Todos sob circunstâncias que não podiam ser explicadas, todos seguindo o mesmo padrão: desaparecimento repentino, lacunas nas câmeras de segurança, evidência de comunicações criptografadas antes do desaparecimento, e nenhum corpo, nenhum rescaldo, nenhuma pista convencional. Eram todos parte do projeto Gênesis, relocalizados antes do evento de 2027 que ainda permanecia um completo mistério para o público. O desaparecimento de Lula e Bolsonaro criou um vácuo político que desestabilizou o Brasil de forma sem precedentes. De acordo com a Constituição brasileira, quando o presidente é incapacitado ou desaparece, o vice-presidente assume. Mas a vice-presidente Geraldine Alves, uma mulher que havia sido escolhida principalmente por razões de diversidade política, não havia sido informada sobre o verdadeiro motivo do desaparecimento de Lula.
Ela acreditava genuinamente que Lula havia sido raptado e que era seu dever, como vice-presidente, procurá-lo e encontrá-lo. Quando ela tentou mobilizar recursos de segurança para essa busca, foi discretamente impedida por conselheiros que pareciam ter mais informações do que deveriam. A frustração dela aumentou conforme dias passavam sem qualquer explicação concreta. A população brasileira, entretanto, foi dividida em fações que ofereciam explicações cada vez mais fantasiosas. Uma fação acreditava que Lula e Bolsonaro haviam planejado juntos um golpe de Estado clandestino e desaparecido para evitar serem capturados. Outra fação acreditava que uma potência estrangeira os havia sequestrado para chantagear o Brasil em negociações internacionais. Uma terceira fação desenvolveu teorias de conspiração que envolviam alienígenas, portais dimensionais e tecnologia extraterrestre. As redes sociais explodiram com especulações selvagens. Hashtags como hashtag onde está Lula e hashtag onde está Bolsonaro começaram a atender globalmente. Manifestações espontâneas eclodiam em cidades brasileiras, com algumas pessoas pedindo a busca ativa pelos presidentes, outras pedindo reforma do sistema político para evitar que líderes desaparecessem novamente, e ainda outras pedindo que fosse revelada a verdade total sobre o que realmente havia acontecido. A economia brasileira entrou em turbulência. O mercado financeiro experimentou volatilidade significativa conforme investidores enfrentavam incerteza sobre a estabilidade institucional do Brasil. O real perdeu valor frente ao dólar. Empresas adiaram investimentos. O desemprego começou a aumentar. Era como se a ausência de dois presidentes, apesar de rivais políticos, tivesse desestabilizado o equilíbrio frágil que mantinha a nação funcionando. A vice-presidente Geraldine tentou fornecer liderança estável, mas foi constantemente questionada por ministros e parlamentares que queriam respostas que ela não podia fornecer. Finalmente, após várias semanas de pressão política extrema, o presidente do Supremo Tribunal Federal, em uma coletiva de imprensa extraordinária, admitiu que havia evidência de que os desaparecimentos de Lula e Bolsonaro não eram investigações criminais convencionais, e que existiam protocolos governamentais de segurança nacional envolvidos que não podiam ser revelados ao público por razões que poderiam comprometer negociações diplomáticas e acordos internacionais críticos. A coletiva não satisfez ninguém. Manifestações cresceram. Alguns legisladores pediram que fosse chamado o presidente dos Estados Unidos para explicações. Outros pediram que a ONU intervisse. O mundo observava o Brasil descendo em uma espiral de incerteza política que parecia não ter fim. 2 meses após o desaparecimento, a delegada Camila Fernandes recebeu um pacote anônimo entregue diretamente em sua residência pessoal, algo que deveria ser impossível porque seu endereço era classificado. O pacote continha documentos, vídeos em DVD, tecnologia que havia sido obsoleta há quase 2 décadas, e uma carta datada de 15 de março de 2050. Era impossível. Documentos não poderiam vir do futuro. Isso violava as leis da física conhecidas. Mas quando Camila abriu o primeiro documento, sua respiração parou. Era uma fotografia dela própria, mas Camila tinha aproximadamente 65 anos naquela foto, cabelos grisalhos, marcas de idade no rosto, mas visivelmente a mesma pessoa. Na parte de trás da fotografia estava escrito: para que você saiba que o que vem a seguir é real e foi enviado através de tecnologia que você não compreende completamente, mas que em 2050 será compreensão comum. Camila abriu o vídeo em um computador isolado, sem conexão à internet para segurança máxima. O vídeo mostrava Lula e Bolsonaro, ambos aparentando não terem envelhecido praticamente nada desde 2024, em um complexo subterrâneo imenso, cercado por tecnologia que parecia ser ficção científica. Lula estava falando diretamente para a câmera. Delegada Camila, se você está vendo isso, significa que você merecia conhecer a verdade. Significa que você foi julgada digna de saber o que realmente aconteceu conosco em 2024. O que você foi contada através de canais oficiais é apenas uma verdade parcial. A verdade completa é muito mais extraordinária e perturbadora. Bolsonaro aparecia então, seus olhos carregando uma expressão de arrependimento genuíno que Camila nunca havia visto em suas transmissões públicas. Delegada, estamos vivos. Estamos bem. Mas temos que viver neste complexo agora porque em 2027 ocorrerá um evento que mudará tudo. Um evento que destruirá a vida na superfície do planeta como você a conhece. Nós fomos elegidos para ser parte de uma arca moderna, uma preservação da consciência e conhecimento humano para os tempos que virão.
O vídeo continuava com uma explicação extraordinária, que uma anomalia no campo magnético terrestre foi descoberta por cientistas em 2019, mas mantida em sigilo porque causaria pânico global se conhecida publicamente. Essa anomalia causaria uma inversão polar em 2027 que destruiria a maioria das estruturas tecnológicas terrestres e causaria perda de vidas em massa através de radiação solar aumentada. Líderes de várias nações haviam concordado em preparar refúgios subterrâneos para preservar a humanidade. Lula e Bolsonaro haviam sido escolhidos não por suas realizações políticas, mas porque possuíam características genéticas raras que tornariam suas linhagens valiosas para a reconstrução da humanidade após o colapso. Eles haviam voluntariamente deixado suas vidas públicas para participar no projeto Gênesis, concordando em serem transportados dimensionalmente para o futuro, onde aguardariam o evento de 2027 e então retornariam à superfície terrestre para ajudar a reconstruir a civilização. Camila rejeitava inicialmente a ideia como absurda, impossível, delusão pura. Mas o vídeo continuava com previsões específicas sobre o que aconteceria nos próximos meses. Previsões que, conforme ela investigou, começaram a se cumprir com precisão perturbadora. Uma tempestade solar de magnitude inesperada ocorreu exatamente como o vídeo tinha predito, no dia e hora específicos. Eventos políticos que ainda não haviam ocorrido também se manifestaram exatamente como descrito no vídeo futuro. Era como se alguém realmente do futuro estivesse enviando informações de volta através do tempo. Os anos que se seguiram após o desaparecimento de Lula e Bolsonaro representaram uma transformação profunda na forma como o Brasil e o mundo entendiam a realidade política, científica e temporal. A delegada Camila Fernandes, após anos de investigação obsessiva e de enfrentar resistência governamental contínua, finalmente concordou em participar de um acordo internacional que mantinha a verdade do projeto Gênesis confidencial do público em geral. Ela assinou documentos de segredo de Estado que a impediam de revelar o que havia descoberto durante sua vida. Mas Camila manteve meticulosamente todos os documentos e evidências em um cofre especialmente preparado, com instruções para que fossem abertos apenas após sua morte, quando não pudesse mais sofrer represálias legais. A vice-presidente Geraldine Alves, havendo compreendido através de canais diplomáticos privados a verdade sobre o desaparecimento, estabeleceu uma comissão governamental secreta que começou a preparar infraestruturas de refúgio subterrâneo em diferentes regiões do Brasil. Esses refúgios foram disfarçados como instalações militares convencionais, mas internamente continham laboratórios de pesquisa de física avançada, armazenamento de sementes biológicas, bancos de dados digitais contendo a totalidade do conhecimento humano, e acomodações para centenas de milhares de pessoas em caso de necessidade. Esses refúgios foram sendo equipados lentamente ao longo dos anos seguintes, sem que a população em geral soubesse de sua existência. No exterior, nações como os Estados Unidos, China, Rússia, Europa e Índia também começaram a construir refúgios similares sob a pretensão de instalações militares secretas ou pesquisa científica. O projeto Gênesis expandiu-se silenciosamente, incorporando mais líderes políticos, cientistas brilhantes, artistas culturais e tecnólogos que poderiam ser valiosos para a preservação e reconstrução da humanidade após 2027. O desaparecimento de Lula e Bolsonaro havia se tornado catalisador para uma mobilização global secreta sem precedentes. Conforme 2027 se aproximava, as agências de inteligência mantiveram vigilância crescente sobre o campo magnético terrestre, a atividade solar e qualquer sinal do evento predito. O vídeo que chegou a Camila do futuro se mostrou ser apenas um de muitos comunicados que teriam sido enviados através de tecnologia temporal desde pontos futuros para coordenar ações presentes. Outros pesquisadores, outros investigadores, outros líderes mundiais estavam recebendo comunicações similares com informações que permitiam que eles agissem no presente com conhecimento do futuro. Era uma conspiração global de proporções literalmente cósmicas, onde o tempo tinha sido manipulado para permitir que a humanidade tivesse uma chance de sobrevivência através de conhecimento enviado regressivamente de futuro. Camila, agora aos 72 anos, frequentemente refletia sobre a ironia de ter passado sua carreira investigando crimes e procurando verdade, apenas para descobrir que a verdade mais profunda havia que ser enterrada, mantida em segredo do público para evitar pânico civilizacional. Lula e Bolsonaro, apesar de terem sido rivais políticos apaixonados, tornaram-se símbolos de unidade humana frente a uma ameaça existencial transcendental. Suas vidas políticas públicas haviam terminado, mas suas contribuições para a preservação da espécie humana em seu novo papel no projeto Gênesis tornavam suas carreiras prévias insignificantes em comparação.
O desaparecimento que havia paralisado a nação de 215 milhões de pessoas foi gradualmente esquecido conforme a vida pública continuava. Novos líderes assumiram o poder. Novas crises políticas e sociais demandavam atenção. Mas entre aqueles que conheciam a verdade, o desaparecimento de Lula e Bolsonaro permanecia como o momento em que a humanidade finalmente foi forçada a reconhecer que havia forças muito maiores em jogo, forças que transcendiam política convencional, rivalidade pessoal, e até mesmo a compreensão tradicional do tempo e da realidade. O impacto dessa revelação silenciosa reverberaria através dos anos vindouros, alterando silenciosamente como as nações se preparavam, como os líderes pensavam sobre o futuro, e como a humanidade se percebia dentro do cosmos vastamente mais complexo do que havia sempre acreditado.